Então, muito obrigada. Muito obrigada, eu sou o Dr. Moisés por Obrigado, estar Solange. aqui, né? Dispondo para esclarecer dúvidas, que é muito importante. Um fala, outro fala, eu ouvi dizer. Não, ouvir de um profissional é a melhor coisa. Então, bem-vindos, né? Aqui à sede do Manteno. Outras pessoas estarão chegando, a gente vai colocando mais cadeiras ali atrás. Conforme for, a gente marca outra palestra, né, doutor Moisés? Então, tudo bem. E se as pessoas não chegam em tempo e querem ver, o João vai ter isso na Veja TV poucas horas, no próximo dia. E o doutor Moisés já está aberto também para questionamento depois da palestra. Você tira sua dúvida, talvez ele não vai falar o que você, né? A dúvida que você tem, que talvez é um outro assunto dentro de imigração. Então, você vai ter liberdade para fazer isso. Obrigada, bem-vindo a todos, né? Que Deus abençoe e eu mantendo sempre de portas abertas para receber, para promover, para ajudar, para trazer benefício para a comunidade. Obrigada, gente. Obrigado, Solange. Ok, obrigado por me convidar hoje, para você saber. Você pode escutar como eu estou falando? Tá? Para você saber que eu sou brasileiro também. Eu estou aqui 50 e poucos anos, uma vida inteira. Cheguei aqui com 7 anos de idade. Então eu falo sotaque americano, mas fui criado numa casa brasileira. Então eu entendo tudo. Agora, hoje nós vamos falar sobre imigração. E minha ideia foi que nós temos que falar sobre o que está acontecendo agora na imigração, que vai acontecer nos próximos meses e que pode acontecer no futuro. Para nós ter uma melhor ideia, porque tem muitas coisas a boate da comunidade, muitas pessoas falando coisa que não é certo. Eu sei que o canal espanhol, Canal 41, fala sobre as leis de imigração sempre, mas eles não dão a coisa completa. Eles só falam uma coisa e as pessoas têm uma confusão. Eles pensam que tem uma nova lei. E eu vou explicar tudo o que está acontecendo agora. Agora, nós temos áreas da imigração que tem problema específico. E uma das piores problemas é a lei de 3 ou 10 anos, o castigo de 3 a 10 anos. Esse acontece quando uma pessoa entrou ilegal para a fronteira. E essa pessoa agora casa com o americano, vamos falar. O americano pode aplicar para o green card da pessoa, mas a pessoa, por razão que entrou ilegal, tem um castigo. O castigo é que tem que voltar para seu país próprio, primeiro. E segundo, se a pessoa ficou aqui ilegal mais de 1 ano, quando essa pessoa sai dos Estados Unidos, não pode voltar para 10 anos. Isso é a lei, muito duro. Mas existe uma dispensa que nós podemos aplicar para mostrar que o americano está sofrendo. O problema é assim que está acontecendo agora. Hoje mesmo, se eu tenho um caso de um americano que quer aplicar para a esposa dele, a brasileira, que entrou ilegal, eu tenho que fazer o processo começar aqui nos Estados Unidos, mas ela vai ter que sair do país e aplicar para dispensa no Brasil. Mas o Brasil não pode fazer a decisão da dispensa. O Brasil manda a dispensa para Peru, um outro país. E a razão é que uma coisa do governo americano, eles querem centralizar o trabalho. Então, a pessoa vai na entrevista no Brasil com o esposo e tudo está bonitinho. É claro que o casamento verdadeiro, eles têm crianças, têm tudo, paga impostos, no problem. Mas ela entrou ilegal e ficou ilegal aqui. Então, ela não pode voltar para 10 anos sem essa dispensa. Eles aplicam, dá entrada na dispensa, entrega para o consulado americano, e o que eles fazem? Manda para Peru. Peru está atrasado com muitos casos do Brasil, de Argentina, de outros países, e eles demoram normalmente 6 meses a 1 ano e meio para fazer a decisão. Então, no melhor caso que eu tenho, um casal sem problemas, mas só tem esse problema, tem crianças aqui, eles ficam fora do país mais ou menos 6 meses a 1 ano antes que eles voltam com essa dispensa. Mas, de qualquer jeito, é um grande problema se a pessoa que está ilegal é um homem. Porque ele, normalmente, que trabalha para a família, a mulher tem crianças e é difícil para ela se ele sair do país. Então, ele não pode sair. Então, fica enrolado com isso por muitos anos.
3, 4 semanas atrás, o grupo de Obama com a imigração aprovaram um novo regulamento. Agora, Obama sabe que ele não pode mudar as leis agora, porque os republicanos fazem tudo para atrapalhar ele. Então, ele não sabe que ele não pode fazer nada com isso, mas ele tem um poder executivo que ele fez. Ele falou com as pessoas na imigração e falou, vamos mudar o processo que nós fazemos essas dispensas. Então ele falou, começando nos próximos meses, as pessoas que têm esse problema vai poder aplicar para dispensa aqui nos Estados Unidos. Então, se eles têm que esperar um ano, vão esperar aqui. Não é tão mal. E quando tudo está aprovado, as pessoas vão ir para o Brasil, vai ter uma entrevista normal, e quando eu falo normal, é verificar que o casamento é verdadeiro, ver se a pessoa tem um problema criminal no Brasil, a Polícia Federal, e vai para o médico para ver que ele não tem AIDS ou uma doença que é mal. E aí eles vão lá e ficam 2, 3, 4 semanas e voltam. É como uma férias, vai para visitar a família. Então não é tão mal como é hoje. Então isso que está acontecendo agora. Hoje as pessoas têm que sair, ficar fora. Em poucos meses eles vão poder fazer tudo aqui e depois sair. Então se vocês têm esse problema, que é muito comum, tem um caminho agora que vai resolver para todo mundo. Vai ser uma coisa simples para sair e entrar. E isso que está acontecendo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a Lei 245I. Se vocês lembram, os casos que as pessoas começaram antes de 30 de abril de 2001, essas pessoas, se tem um caso, a pessoa está ilegal, está fazendo contrato de trabalho, e está fora do prazo ou entrou ilegal, pode pagar uma multa de $1.000 e pode fazer tudo aqui, não tem que sair do país. Essa lei terminou a 30 de abril de 2001. Então a pergunta é, o que aconteceu com essa lei? Se existe ainda? E que é assim, se uma pessoa entrou naquela lei, pode ser que a pessoa entrou e estava casado, tem uma criança, e o caso não deu certo. Então, ele fez um contrato de trabalho, demorou uns anos, e no fim o patrão não tinha dinheiro para aprovar o caso, e o caso foi fechado. Essa pessoa ainda continua com o direito da Lei 245I. O direito da Lei 245I conecta com o corpo da pessoa. Então, no futuro, se essa pessoa tem um outro contrato de trabalho, ou ele entrou ilegal, casa com uma americana, um residente ilegal, não precisa sair do país, vai pagar a multa aqui. Então, 245I ainda é vivo, não para todo mundo, mas para pessoas que tenham um caso anos atrás que não deu certo. Agora, pessoas sempre me perguntam sobre contratos de trabalho. Se podemos fazer contrato de trabalho. Porque tem um problema com contrato de trabalho. Se a pessoa está ilegal no país, a pessoa não tem direito de receber o green card dentro dos Estados Unidos se ele não tem a Lei 245I. Então, se ele tinha um caso anos atrás, quer começar um caso novo, no problem, faz o caso novo, paga $1.000 de multa e está tudo bom. Mas o que acontece para pessoas que não têm essa lei, quer fazer o contrato de trabalho, o patrão quer ajudar eles, então aí que nós temos um problema. Se um caso de contrato de trabalho começa agora, nós temos que fazer 3 partes para receber o green card. Primeiro, tem que provar que não existe um americano que pode fazer esse trabalho. Isso pode ser feito nos Estados Unidos sem problema, demora 1 ano e recebe o documento, chama Labor Certification. Tudo bom. A segunda parte, nós temos que ir para a imigração para provar que o patrão tem o dinheiro que ele prometeu no contrato de trabalho. Então, demoram 6 meses, 1 ano mais, e podemos aprovar essa parte. Quando tem as 2 partes aprovadas, normalmente, você só tem que esperar para o seu caso alcançar a data, se chama Visa Bullet. Tem um lugar que escreve todos os meses que data eles estão trabalhando. Então, quando chega a sua data, e a data é a data que você começou o caso, alcança o Visa Bulletin, aí você normalmente pode continuar. Mas se a pessoa está ilegal aqui, entrou ilegal,
eles não podem continuar. Eles só podem fazer a primeira parte e a segunda parte. E depois, se eles não têm 245i, eles têm que esperar. Então, o advogado vai fazer a primeira parte e a segunda parte e guardar na gaveta. E vai esquecer o caso até que a lei muda. O minuto que a lei muda, ele tira da gaveta e entrega o caso para terminar o caso. Isso aconteceu muitas vezes, em 98, 2001. Em 2001, eu tinha 600 casos aprovados, porque entre 98 e 2001 não existia essa lei. Então e antes tinha essa lei, mas então nós fizemos esses casos, tudo foi aprovado, casos de contrato de trabalho, casos de famílias que entraram ilegal no país, e tinha aprovação na mão. E quando abriu a porta para 4 meses em 2001, quando o Clinton aprovou aquela lei, nós demos entrada nos 600 casos e rapidinho todos receberam o Green Card. Então, desde 2001, muitos advogados ainda estão fazendo os casos com a esperança que um dia vai poder resolver. Aí que está os casos de contrato de trabalho. Agora, eu falei antes, quando a pessoa entrou ilegal, ou uma pessoa está fazendo um caso com o Green Card, com a esposa que é Green Card, que não pode receber o Green Card, tem que saber aqui, tem que sair do país, precisa uma dispensa. Essa dispensa chama número I-601. É uma dispensa que é usado para as pessoas que ficou ilegal aqui muito tempo, ou se a pessoa cometeu um fraude, pode ser na entrada, usando documentos falsos, uma coisa aconteceu. Pode usar essa dispensa. Agora, essa dispensa é válida para quase tudo, mas tem umas pessoas que não podem aplicar para essa dispensa, e isso é um grande problema. Então, se uma pessoa entrou no país ilegal, casa com um americano, quer receber o Green Card, ele vai ter que sair do país um dia, mas vai poder voltar com essa dispensa. Mas se a pessoa entrou ilegal uma vez, ficou ilegal 1 ano, ou foi deportado e saiu, e se entra a segunda vez ilegal, entende? A pessoa entrou ilegal a primeira vez, ficou mais de 1 ano aqui, sai do país e voltou a segunda vez. Agora essa pessoa casa com um americano, eles podem aplicar para o Green Card, mas não tem direito de receber o Green Card com essa dispensa se tem que passar 10 anos primeiro. Entende? Normalmente, se aplica para a dispensa, só sai do país e dá entrada, fica fora 1 ano, 6 meses e volta. Quando a pessoa entrou 2 vezes por a fronteira e ficou 1 ano ilegal no país, essa pessoa perde o direito de aplicar a dispensa para 10 anos. Esse é um grande problema. Outro problema que é muito sério, a pessoa entra no país ilegal, a imigração pega a pessoa e marca uma data para ir na corte. A pessoa não vai na corte. Agora, anos passa, e eles casam com um americano, tem crianças, tem uma vida normal, quer receber o Green Card. Então, eles perguntam, tem uma dispensa? Eu tenho que falar, tem uma dispensa I-601, como eu expliquei, mas quando a pessoa não apresentou na corte e chama uma deportação in absentia, sem o corpo, a pessoa tem que ficar fora do país 5 anos antes que pode dar entrada no processo. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, se você ou um membro da família tem uma data para apresentar na corte e as pessoas não quer sair do país, sabe, se vai na corte tem que sair, eu penso, é melhor para eles ir na corte, conseguir saída voluntário e não sai. Porque desse jeito, um dia no futuro, vai poder aplicar para o Green Card, porque essa pessoa não foi deportado. Entende? E a pessoa foi e não saiu. Se a pessoa foi deportado, aí tem esse problema de 5 anos e não vai poder fazer o processo. É muito difícil para a família e a verdade não tem jeito para resolver. Também um outro problema é se as pessoas falam que eles são cidadão americano. Você pode mentir em todos os papéis, que você tem o Green Card, você está em permissão de trabalho e tudo, mas se você escreve que você é cidadão americano e é descobrido, você perde o direito para receber o Green Card para a vida inteira. Ok?
Mesma coisa, se você faz um casamento que é falso, você casa com um homem só para receber o green card e não dá certo, mas a imigração descobre durante o processo que é um caso falso. Porque para eles, o minuto que ele cheira que é um caso falso, sabe o que eles fazem? Eles separam os dois. Pergunta muitas coisas. Eles vão saber que não é verdade, porque ele não vai saber que lado da cama ela dorme, quem acordou primeiro hoje, como ela gosta do café dela. É fácil para eles descobrir. Agora, se eles estão seguros que o casamento é falso, eles vão marcar na pasta marriage fraud. Quando isso está na pasta de uma pessoa, a pessoa perde para a vida inteira o direito para receber o green card. Entende? Então, claro que é muito bom, você pode casar assim e receber o green card, e muitas pessoas recebem, mas aqueles que não têm sucesso, a vida é fechada para ele nesse país. Eu sempre recomendo, é melhor ficar ilegal, ficar como todo mundo, ilegal, trabalho ilegal, faz o que você quer, mas não mexe com essas coisas, porque isso só cria pior problemas. Então, é melhor falar a verdade. Eu tenho um caso hoje, a mulher casou com um americano, ela estava aqui por muitos anos, mas ela saiu. E depois de 5 ou 6 anos, foi para o Brasil, ficou um ano no Brasil e voltou aqui. E agora eles casaram, e ela entrou com visto de turista, o mesmo visto que ela tinha antes. Então, eu falei, olha, nós podemos dar entrada, no caso, mas nós temos que falar a verdade, que você estava aqui ilegal e você vai ter esse castigo e nós podemos resolver o castigo desse jeito. Mas se nós não falamos e eles descobrem, você vai ter esse problema e o fraude. E os dois problemas vai ser uma coisa que vai matar a sua vida nesse país. Vai demorar anos e anos e pode ser que nunca vai resolver o caso. Então, o governo americano quer que a pessoa fale a verdade e accepta a culpa e pede, por favor, eu fiz um erro na minha vida. E normalmente eles aprovam. Então é melhor falar tudo para o advogado para ele poder resolver o problema. Agora, nos últimos meses, tem duas coisas que aconteceram, que está na comunidade, todo mundo falando. Primeiro, essa coisa que eu expliquei antes com o visto I-601, que vai poder ser feito aqui, esperar aqui. O segundo é prosecutorial discretion. Prosecutorial discretion é a habilidade do advogado de imigração fazer uma decisão em cada caso, específico para aquele caso. Então, isso sempre existia, mas Obama, uns meses atrás, eu penso que era agosto, fez um memo e explicou como que ele quer fazer. E agora, se uma pessoa está aqui muitos anos e tem crianças, e tem uma vida boa, e a imigração pega, e a pessoa não tem direito, embaixo da lei de 10 anos, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, não tem direitos para ficar aqui. Se a pessoa está aqui anos, é pessoa boa, a imigração vai fechar o caso. Isso que eles estão fazendo agora. Obama deu uma ordem de os 300 mil casos que está dentro de deportação agora, a imigração está verificando todos os casos para ver qual eles podem fechar agora mesmo, para não continuar. Porque eles querem deportar criminal, não quer deportar pessoas normais. Mas muitas vezes acontece por um acidente, a pessoa tem esse problema, mas a imigração vai tentar para fechar tudo. Agora, o prosecutorial discretion está muito conectado com o DREAM Act. Não sei se você sabe sobre o DREAM Act. O DREAM Act é uma lei que fala, e não é uma lei ainda, é uma proposta, que estava no Congresso em dezembro, mas por razão desses republicanos, não aprovaram. A proposta fala pessoas que entraram aqui antes de 16 anos de idade, que se graduou high school e accepta para ir 2 anos no military ou 2 anos na universidade, vai receber o green card. E é uma boa lei. E a lei é muito importante porque as crianças entraram aqui pequeno, não tem culpa. Pode ser que o pai tem culpa, mas a criança não tem nenhuma culpa. Então, o que está falando que as crianças não têm culpa? Os pais têm culpa, vamos falar que levaram as crianças aqui, cruzaram a fronteira,
mas não é culpa das crianças. E o problema que eles têm agora é que passou já muitos anos. E a maioria deles tem a idade que eles podem trabalhar, ir na escola, fazer tudo. Mas o problema é que, por causa que eles não estão legal aqui, não pode dirigir o carro, não pode ir na escola e pagar como uma pessoa que vive nesse estado paga, e não pode trabalhar legal. Então, o que vai acontecer com eles? Eles não sabem o que fazer, estão rodando na rua com os amigos e é muito mal. Então, isso é a lei que nós queremos que eles aprovam primeiro. Mas o problema é que o republicano está lutando contra isso, mas eu estou seguro que essa lei vai ser aprovada no próximo ano. Agora, o prosecutorial discretion está incluído dentro deles o DREAM Act. É assim, se eles encontram uma pessoa que qualifica para o DREAM Act, se o DREAM Act vai ser aprovado, eles fecham o caso. Então, eu tinha um caso, poucos meses atrás. Ele é um menino que chegou aqui com 6 anos de idade, tinha 20 e poucos anos, 24, estava casando, ele estava dirigindo, não, ele estava num carro, o amigo dele estava dirigindo, não tinha licença, e todos tinham problema. Então, ele tem que apresentar na imigração, eu falei com ele tem a noiva americana, eles iam casar, e eu falei, ok, tudo bom, é boa coisa, você casa com ela, você está aqui 10 anos ou mais, eu não expliquei ainda a lei dos 10 anos, e você pode lutar para o seu green card. Tudo estava bom, nós preparamos o papel, demos entrada. Uma semana antes da entrevista, ele chegou no escola e falou, não sei o que falar, minha esposa sumiu. Oh my God, eu não sabia o que fazer, porque ele não tem direito de ficar aqui. Então eu só ia pedir para o juiz mais tempo para pensar o que eu vou fazer com esse caso. Mas naquele dia mesmo, Obama fez o anúncio do prosecutorial discretion. Eu corri para ler o memo esse homem chama Morton, que é o chefe da imigração, e eu vi, oh my God, eles têm tudo aqui para as pessoas que podiam qualificar para o DREAM Act, e esse menino chegou aqui com 5 anos de idade, graduou o high school, está na universidade agora, he's perfect. Então eu preparei um pacote mostrando que ele qualifica, mandei para o chefe da imigração, foi em New York, nem uma semana passou, uma chamada do chefe da imigração falando, você é o primeiro e nós vamos aprovar esse caso. O menino estava tanto feliz, nós voltamos na corte, assinamos um papel para cancelar, o caso foi fechado. Agora, o que eles fazem? Eles fecham o caso provisório, não é permanente. Eles fecham o caso até que tenha uma mudança da lei. Quando tem uma nova lei, eu vou mandar uma carta para o juiz falar, por favor, abre esse caso. O juiz vai abrir o caso e eu vou ter tudo preparado para a nova lei. Eu falo, olha, ele qualifica, vamos fechar o caso agora. E o juiz vai fechar o caso. Entende? Então, isso existe agora. Então, eu já fiz 4 casos assim. Então, é muito bom para as pessoas. Agora, a última coisa eu vou falar sobre aquela lei de 10 anos, porque é uma grande confusão. As pessoas chegam para mim e falam, eu estou aqui 10 anos, eu quero aplicar para o meu green card. Eu falo, não é assim. A lei de 10 anos não é uma espada, é uma escuda. É uma defesa de deportação. Então, normalmente, eu não vou falar sempre, porque tem vezes nós temos que fazer isso, normalmente você não pode ir para a imigração e falar que você quer aplicar, porque você tem que estar dentro de deportação. Agora, quando você está dentro de deportação, você está aqui 10 anos ou mais, tem uma criança nascida nos Estados Unidos, ou um esposo que é residente legal, qualquer razão, pode ser a mãe, o pai, o esposo, a esposa ou uma criança, você pode aplicar para a lei de 10 anos. E dentro dessa lei de 10 anos, nós temos que provar a mesma coisa da dispensa I-601, que o americano vai sofrer extremamente. Então, isso que é esse caso, a pessoa tem problema, marca uma data para ir na corte, eu falo com a pessoa, falo, você está aqui 12 anos, tem 2 crianças, tudo bem. Agora, se a criança tem menos de 10 anos, a probabilidade é que nós vamos perder o caso. Porque o juiz sempre fala
que uma criança pequena pode adaptar em outro país. Mas se a criança alcança 10 anos de idade, esse é o primeiro nível que é bom para ser o caso aprovado. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quando alcança 15, o caso é perfeito. Agora, claro, se a criança tem 1 ano de idade e está doente, você ganha o caso também. Então, eu tenho um caso, poucos meses atrás, de um português que chegou, eu tenho um programa na televisão português, e ele chegou no meu escritório e falou que a filha dele tem multiple sclerosis. É uma doença muito mal. E ela tem 10 anos de idade, ela não pode andar, ela está numa cama. E eles não pensam que ela vai viver mais de 1 ano. Eles não sabem o que fazer, porque eles estão ilegais aqui também. E eles querem resolver a vida deles. Então, nesse caso, era um pouco diferente. E, nesse caso, eu queria levar eles para a imigração para começar uma deportação, para eu poder receber o green card para o meu pai. Com a filha americana que está tão doente, eles vão aprovar, no problem. Mas eu liguei para a imigração e eles falaram, não, nós não queremos começar essa deportação. Eu falei, ok. Então, o que eu fiz? Eu apliquei para asilo político de Portugal. Você nunca pode ganhar. E o que eu falei para o meu cliente, nós vamos fazer isso, mas nós não vamos mentir de nada. Só vamos escrever, você quer asilo político porque sua filha está doente e não tem a medicina e médicos que podem ajudar ela. Nós fomos na entrevista da imigração e o fiscal olhou e falou, what's this? Advogado, você sabe se vai perder esse caso? Eu falei, eu quero perder e eu quero que você me dê os papéis para começar a deportação. E ele falou, agora eu entendo. Espera aqui 1 minuto. Ele entregou o papel para começar a deportação e depois que eu fiz, eu mandei uma carta para a juíza explicando todo esse problema e falando que um caso normalmente demora 1 ano e meio, 2 anos. Eu falei, nós não podemos esperar isso o mais rápido possível, por favor. E ela me deu uma data em 4 meses e eles ganharam o caso. 4 meses. Todo mundo estava feliz. Ele estava tão feliz que ele me deu um champanhe assim grande. Mas foi bom, eu senti muito bom que eu resolvi o caso, não do jeito normal, mas o jeitinho americano. É um pouco diferente do jeitinho brasileiro. Anyway, então essa é a lei de 10 anos. É uma coisa que você pode fazer se você precisa. Todo mundo aqui que está aqui 10 anos ou mais e tem uma criança, não preocupa, a imigração nunca vai poder te deportar. Ok? Agora, isso que eu queria falar, vocês podem me perguntar. John? Eu queria fazer uma pergunta que, normalmente, aproveitando a oportunidade que você está aqui, esclarecer para a gente o que a gente faz, por exemplo, no caso da gente estar em casa e a imigração bater na porta. Ok. Porque a gente mora Eu entendo. com uma pessoa que está sendo procurada ou coisa que está sendo comum aqui no Rio. Sim, sim. Mais frequente saber de um caso com uma pessoa que foi presa. O que a gente faz em casa, caso aconteça? Isso é muito boa pergunta. E aí que nós temos muitos problemas. Porque o que acontece? Vamos falar que a imigração está procurando por uma pessoa. E esse é seu esposo, seu amigo, uma pessoa. E eles têm o documento para procurar para ele. Eles vão na casa e batem na porta. Fala, imigração. Eles perguntam, mostra a chapa dele, posso entrar? E sabe o que acontece? Quase todo mundo deixa essa pessoa entrar. E sabe o que acontece? Eles não só pegam a pessoa que eles estão procurando, mas todo mundo que está aí. Então isso não é boa ideia? Então, o jeito para fazer é assim. Primeira coisa, você tem que perguntar para ele, deixa eu ver o seu warrant. Porque eles precisam um warrant, um documento que chama Warrant of Arrest. E tem que ter o nome da pessoa e o endereço correto. Ele fala, puxa aqui embaixo da porta, eu quero ver primeiro. Se não tem, não é correto. Se ele fala, eu não tenho, mas eu posso conseguir. Então você fala, vai conseguir isso, porque eu não vou abrir a porta. Entende? Tem que ser forte. Agora, vamos falar que eles têm aqui o nome desse homem e esse homem vive com você aqui. Mas você tem aqui seu vizinho, seu cunhado, seus amigos e todo mundo está ilegal. Como você vai resolver isso?
Então, o que acontece? Ele vai na porta e ele fala, e não abre a porta completa, deixa trancado um pouco e fala, ok, espera aí, eu vou sair, mas você não pode entrar aqui. Entende? Então, ele abre a porta um pouquinho, ele sai, fecha a porta. Ele vai com a imigração, mas todo mundo está livre. E a esposa ou família vai poder falar com o advogado, conseguir o dinheiro para pôr a fiança, para sair da cadeia. Então, isso é muito importante para a pessoa quando ele bate na porta. Agora, tem outros problemas. Quando a pessoa está na rua, a polícia para a imigração. A polícia tem direito para fazer um pat-down, se eles pensam que vocês têm uma arma, uma coisa assim. Então, você não pode falar nada se eles querem um pat-down ou quer ver uma identificação, mas eles não podem fazer muito mais. Eles não podem falar, eu quero ver identificação de imigração, tudo isso. Você fala, não, eu não tenho isso. E depois ele começa a perguntar muito, você fala para ele, am I under arrest? Se ele vai falar, oh, no, we just want to ask you a question. You say, okay, goodbye. E você vai. Porque se você não está under arrest, ele não vai prender você, você pode andar. Você viu já a televisão, se não está under arrest, pode sair. Esse é outro caso. Um outro caso, você está trabalhando num negócio, numa fábrica. A imigração entra para procurar para uma pessoa. Agora, a imigração só pode entrar na porta, na entrada, onde que é público. Mas eles não podem ir atrás e perguntar para as pessoas nada. Mas o que acontece? O dono do negócio está muito nervoso. Então ele fala, ok, vai, pergunta o que você quer. E ele abre a porta. Entende? Então, ele dá direito para ele ir atrás. Agora, eles entram atrás. E o que eles vão fazer? Eles estão procurando para uma pessoa. Então, a pior coisa que pode acontecer, que eu já vi isso acontecer, é que todo mundo fica nervoso e começa a correr todas as portas. Aí eles sabem e eles vão atrás de todo mundo. É melhor, don't move. Trabalha, eles estão procurando para uma pessoa. Eles vão achar aquela pessoa e levar, e não vão fazer nada com você. Mas se você corre, desaparece, vai para o banheiro e... aí eles vão saber. Então, isso é um outro assunto que nós temos que preocupar. Você está no carro e a polícia para você. Você está ilegal. Você não tem que ficar nervoso. A polícia só quer ver se você tem uma licença para dirigir o carro. Ele não tem interesse se você está ilegal. Então, você está no carro, mas você não tem licença. O que vai acontecer? Eles vão falar, ok, você tem uma multa, você tem que aparecer na corte, você não pode dirigir, chama um amigo para pegar esse carro. Mas nada vai acontecer. E o que acontece se você vai na corte? Nada. Porque ele não tem mais interesse se você está ilegal ou não. Ele só quer ver se você está dirigindo ilegal. Então, você vai na corte aquele dia. Ele fala, por que você dirigiu ilegal? Ah, desculpa, eu não sei, eu estava trabalhando, não tinha licença. Ok, você agora vai multa $400 e não pode dirigir para 6 meses mais. Você fala, ok, e você sai. Mas nada vai acontecer. É quando você briga e começa a falar coisas para a polícia, para as pessoas, que cria esse problema. Tá bom, João? Mas só reafirmar, quer dizer então que eu posso virar e falar, não, se a pessoa quiser entrar dentro de casa, eu posso falar, não. Absolutely. First step. Yeah. Do you have a warrant? Não, eu tenho warrant para buscar essa pessoa. Mas não tem warrant para entrar. Não, eles não podem entrar. Eles estão procurando para essa pessoa. Se essa pessoa fala, eu vou sair agora, eu estou aqui, I'm coming out. Eles vão esperar. Sai, fecha a porta. Isso com agente de imigração. Isso com a polícia. A polícia pode entrar? Polícia não também. Eles precisam de um warrant para entrar. Tem que ter um warrant se cometer um crime. Ninguém pode entrar na sua casa nesse país sem warrant of arrest. Ou chama waiver. Você waive. Mesma coisa. A pessoa está dirigindo um carro, está fumando marijuana, right? A polícia chega, ele guarda marijuana, a polícia não cheira nada e fala com ele e dá um ticket. Mas se essa pessoa é um idiota e deixa
a marijuana aí, a polícia viu agora, tem problema, porque it's an open view, it's a waiver. Você dá direito para eles entrar no carro e ver tudo que está aí. Sim, fala, João. Uma pergunta que acho que muitos aqui já gostariam de saber disso. Quando uma pessoa que já tem a ordem de deportação, Sim. ele é preso. Já, ele tem uma ordem, ele está preso agora? Ele foi preso, vamos supor que ele foi preso. A maioria das pessoas já procuram um advogado para tirar essa pessoa. Wait, um minuto. A pessoa foi deportada antes. Não. Ele tem uma carta de deportação. Ou marcado para uma audiência em frente ao juiz, E sim. ele foi preso pela imigração. Ok. Aí muitas vezes os parentes, os amigos, eles querem contratar um advogado para tirar essa pessoa. Sim. Tem como tirar ou não? Em 90% de casos, a resposta é sim. Mas se a pessoa cometeu um crime, se é um crime sério, nunca vai sair da cadeia. Mesmo com o caso de deportação, assim, o advogado consegue tirar ele evitar que ele seja deportado? Olha, vamos estar bem claro o que nós estamos falando aqui. Uma pessoa tem qualquer problema pequeno com a imigração, com a polícia dirigindo sem licença, uma coisa assim, a imigração pega ele. Ele vai na cadeia de imigração, right? Agora, a pergunta é, o que o advogado pode fazer para sair? E a resposta é assim, a imigração vai marcar uma fiança para essa pessoa, ok? Vamos falar que a imigração marca uma fiança e fala $20 mil. A família chega e fala, olha, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho $20 mil para pagar para essa pessoa. Então, o advogado fala, tem dois caminhos. Ou você paga esse 20 mil, ou eu vou fazer uma aplicação para o juiz para me dar uma audiência em frente do juiz para eu provar que a pessoa é uma boa pessoa e essa pessoa não vai sair, vai ficar aqui. Eu vou pedir para baixar a fiança. Então, normalmente, depende do juiz, porque tem dois juízes aqui, um é muito bom, outro é mal. Um você pode baixar até 1.500 e outro chega a 5 mil and that's it, you know? Mas você pode abaixar a fiança, a pessoa sai e depois ele marca uma data na corte e dependendo do seu caso, você faz a sua defesa. Ok? Sim, senhor. Eu quero fazer uma pergunta, você é muito objetivo. Um pouco mais alto, por favor. Não, eu quero fazer uma pergunta, bem rapidinho ao senhor. Por exemplo, eu estou aqui legal, hoje eu vou referir a minha pessoa, não vou referir a ninguém. Eu poderia ir no Brasil, tentar um visto. O senhor acha que eu teria possibilidade de entrar novamente aqui legal? Se você está ilegal aqui, Estou. quanto tempo? Eu tenho 8 anos. No way. Seria quase impossível, porque desde 2001 o governo está ficando mais e mais difícil, controlando tudo. Antes, eles nunca sabiam quando você saía do país. Então, você podia ficar aqui 10 anos, sair do país e podia voltar no próximo dia. Mas agora, cada entrada e saída está registrado. Então, se você sai, você não vai voltar muito fácil. Não tem como pedir o perdão lá no Brasil. Sim, você está casado com uma americana? Não. Você está casado com um residente legal? Também não. Então não vai ter um perdão para você. Agora, existe um perdão se você aplica para o visto de turista, mas é muito difícil para conseguir isso. Então, esse perdão, se caso sair aqui, igual o senhor disse aí, tá propício a sair, as pessoas que se encontram na minha condição não vai ter chance de receber Não. esse perdão aqui dentro. Vamos falar se você é profissional e você pode aplicar no Brasil para um visto H1B, um visto de trabalho para uma pessoa profissional, e você tem esse problema, existe uma dispensa para aquela pessoa. Mas se você só quer voltar, para quê? Para viver aqui mais uma vez ilegal e trabalhar ilegal, eles nunca vão dar para você. O minuto que eles sabem, e se você fala que você nunca estava aqui e eles sabem, eles vão marcar que você nunca vai poder entrar porque você mentiu. Então, para mim, não vale a pena você sair. É melhor você ficar aqui, esperar e tentar para resolver seu caso aqui. Se você sai, você tem que pensar que vai viver no Brasil. Ok? Mesmo, complementando só a pergunta do rapaz, mesmo que eu tivesse filhos até 10 anos ou com mais... Isso é muito interessante, mas você não vai acreditar que eu vou falar. Se a pessoa
como ele sai e tem filhos americanos, ele não pode aplicar para a dispensa, porque não existe dispensa para mãe ou pai de cidadãos americanos. Só para esposo e esposa e filhos e filhas. Entende? Então, não existe uma dispensa para um pai de cidadão americano. É um problema. É estúpido, but that's the law. E complementando só o assunto policial, que nós estávamos para não fugir um pouco da linha, o que muitos jornais falam, às vezes, com relação à autoridade policial de requisitar os documentos ou o status migratório de uma pessoa. Por exemplo, até Nova Jersey, isso é a cidade que aplica, é o estado? Yes. O que acontece? Tem um programa que uma cidade pode registrar com o governo. E quando eles registram, o policial da cidade trabalha como agente do governo federal. Ok? E ele vai perguntar e vai tentar para deportar. Mas aqui no Jersey, só, eu creio, é Morristown, o único lugar que tem isso. Mas aqui em Newark, forget about it. Não tem nada assim. Sim, senhora. A relação de parentes, irmãos e irmãs. Quando existe alguma possibilidade dessa prioridade sair do C e D para vir para mais adiante, como é filho e esposa, nas mudanças de lei que vão vir ou que podem vir? Se eles aprovam uma mudança da lei, e isso que eles estão tentando há muito tempo, eles vão dobrar ou triplicar o número de vistos em todas as categorias. Então, sim, se eles fazem isso, vai avançar o caso. Mas hoje, você sabe que é 10 ou 11 anos da data que você deu entrada aplicando para o irmão ou irmã. O único outro jeito para avançar isso é se seu irmão ou irmã não é casado e você aplica também para sua mãe ou pai, que demora menos de 1 ano, e eles aplicam para o irmão, e aí seria uns 6 anos para fazer o caso. Doutor Moisés, uma mãe, no caso meu, aplicando para minha filha, ela já é de maior, quanto tempo demora depois para sair? Você é cidadã americana? Não, sou residente. Residente legal. Vou aplicar agora em março, quando eles me chamarem e eu fizer a prova. Ok. Eu vou aplicar para minha filha, quanto tempo demora para Onde está a sua filha? Aqui, essa aqui. Ok. Você dá entrada agora com Green Card. Você é casada ou solteira? Solteira. Ok, dá entrada agora, para não perder tempo, ok? Esse caso agora está demorando uns 6 anos. Mas o minuto que você torna cidadã americana, ela pula para um outro nível da primeira preferência. Então, ela está agora segunda preferência, ela vai pular para a primeira preferência e vai demorar uns 3 anos. Mas a outra pergunta é se você tem direito de receber o green card aqui ou não. Eu entrei legal. Correct. Mas você é mais de 21 anos de idade, então você está dentro da preferência. O único jeito que você vai poder receber o green card aqui é se você deu entrada na Lei 245I, ou maybe sua mãe deu entrada. Como foi que a senhora conseguiu o green card? Contrato de trabalho. E no contrato de trabalho, em que ano foi que você começou? Eu peguei essa lei lá, 245I. 5I. Isso. Que idade você tinha naquele dia? Eu tinha 21. 21 ou 20? 21, não, fiz 21 no mesmo ano. Ok. Então, se ela tinha mais de 21 anos de idade na data que você deu entrada, ela está fora da Lei 245I. Ela tinha que ter menos, e aí ela estava incluído. Então, você aplicando para ela, ela podia pagar uma multa. Mas por causa que ela tinha 21 já, ela não vai poder entrar na Lei 245. Isso na data da aplicação ou quando saiu? Não, na data da aplicação. Eu acho que você tinha menos de 21. Menos de 21. Good. Vou verificar isso. Verifica isso, porque desse jeito é muito melhor para você. Aí você dá entrada para ela. Quando acaba os 3 anos, você paga $1.000 de multa e recebe aqui, no problem. Ok? Okay. Sim, senhora. Eu e minha esposa acabamos de receber o green card, só que o meu filho não conseguiu. Porque ele tinha mais de 21 anos de idade? Não, ele tem 16 anos. Why? Porque a minha filha pegou a cidadania... Sua filha aplicou para os dois. Então, esse é immediate relative.
quando esse é feito, você não pode incluir suas crianças, porque suas outras crianças são irmão da cidadã americana, é o mesmo problema que a outra pessoa fez aqui, não pode ser feito. Então, o que você tem que fazer é aplicar imediatamente para a sua criança. Mas eu aplico o quê? Brincar? Yeah, I-130, I-130. Porque falaram que eu tinha que aplicar o I-130 e ele tem que ficar na fila de espera e com 18 anos ele tem que sair do país. Look, é verdade, ele vai ter que ir na espera, mas essa espera é só 2 anos, primeiro. Segundo, ele tem que sair para evitar todos os problemas antes de 18 e meio. Mas nós não vamos saber o que vai acontecer em 2 anos, porque a probabilidade vai ter o DREAM Act ou vai ter um outro regulamento que vai ajudar ele. Então, step 1, dá entrada no processo para ele. Absolutely. Ok. Não, minto. Tinha uma data, 18 de março, tinha uma data. Ok. A melhor coisa para fazer, se pode ser feito, é para ver se pode abrir esse caso. Ok? Não é tão fácil, mas nós temos que ver se tem um erro nos papéis. Eu peguei um caso hoje mesmo. A pessoa foi deportada e perguntou se podia fazer uma coisa. Então, eu bati na computadora da imigração, estava escrito que ele foi deportado nessa corte e a corte estava localizada na East Franklin Avenue. Mas o papel que a pessoa tinha está escrito West Franklin Avenue. Falei, Não compareci porque o endereço... Mas agora eu posso falar, ele foi aquele dia, mas ele foi na West Franklin Avenue. Ele não foi na East Franklin Avenue porque ele não sabia. Então, esse caso eu creio que eu vou abrir. Não é todos, mas você tem que fazer um FOIA, Freedom of Information Act Request, e para receber uma cópia dos seus papéis que está na corte. Aí você pode ver se tudo foi feito direitinho. E se tem uma coisa que pode lutar, você pode pedir para o juiz abrir o caso. Eu trouxe da imigração, eu trouxe lá de Texas esse documento, Sim. Que está tudo em inglês, e eles tiveram intérprete falando lá que era, mas o endereço não era nem por aqui, entendeu? Onde ia ser. Então, eu nunca recebi nada, porque o endereço também não era o mesmo, eu não sei mas nada. Mas o seu endereço que você deu para eles, você foi para aquele mesmo endereço? Não. Aí que está o problema, porque a lei fala que você tem a responsabilidade para notificar a imigração se você muda. Então, nós não podemos falar que você não recebeu. Okay. E fala? Então, nós temos que ir tem 2 caminhos aqui. Um tem que olhar no papel para ver se tem um jeito para abrir, porque é um erro do governo. E outro é para ir para a imigração aqui e pedir para os advogados de imigração para ajudar nós, mostrando que você está casado com um americano, você tem 2 crianças, o esposo foi para um psicológico, ele está sofrendo muito com esse problema, pedindo ajuda para eles abrir o caso para você. Eles podem falar, tudo bem, é que vamos ajudar você. Eles assinam o papel e aí nós estamos na corte de novo. Okay. Entende? Mas aí, eles reabrindo esse caso, eu pego aqueles 5 anos que o senhor disse? Não, você não pega esses 5 anos. Aí, o que acontecia? Nós pedíamos uma permissão para você sair voluntário, sem deportação. Ok? E durante esse tempo, que demora um ano e meio anyway, seu esposo aplica para você. E se o regulamento muda, como eu creio, aplicamos para dispensa aqui. E se tudo dá certo, você podia sair e só voltar, sem problemas. Ok? Mas não é tão fácil, você entende? Um pouco complicado. Mas o senhor me aconselharia, no caso, esperar mais os 2 anos que eu entraria nos 10 anos? Não, você não tem direito de 10 anos. Tá. Se você não apresentou na corte, perdeu o direito, entende? Esse direito é só pessoas que nunca foi deportado. E aparece para mim que você foi deportado in absentia, sem seu corpo, sem sua presença, você foi deportada. Entende? Então, você tem que fazer uma pesquisa para ver o que aconteceu com o caso e seu esposo tem que aplicar para você e depois ver o melhor que pode ser feito. Assim, eu entrei aqui no país com visto, eu
consegui lá no Brasil o visto de 10 anos. O tipo B1 e B2. Sim. E a dúvida que eu tenho é a seguinte, eu consegui a permanência de 6 meses. E eu estou pensando, como eu estou estudando, fazer a extensão do visto 2 vezes, que é o que eu soube que é permitido, mas eu não queria ficar ilegal aqui até o tempo que a minha mulher... Deixa eu perguntar uma coisa. Você está ainda dentro do prazo dos 6 meses? Tá. Ok. Você tem direito de renovar uma vez. A extensão de visto. O total máximo é 1 ano no visto de turista. Mas você pode ir para uma escola agora. Eu já estou numa escola. Você não pode falar isso para eles? Ah, tá. Você entrou com visto de turista, você não pode ir na escola. Ok? Você tem que ir numa escola agora, conseguir I-20AB, que a escola vai dar para você, e eles vão fazer tudo. Você não precisa de um advogado. E eles vão transferir o visto de turista para o visto de estudante. Quando você tem o visto de estudante, é muito bom, porque você continua com o visto de estudante, pode ser 8, 10 anos, não tem um limite. E sua mãe aplica para você, então, quando está pronto o visto seu, se você é estudante, você tem direito de receber aqui, sem dispensa, sem nada. Você entende? Entendi, mas assim, a escola que eu estou, por exemplo, ela faz só a extensão de visto, ela não tem o visto de estudante. Eu não entendo uma coisa. Como a escola vai fazer extensão de visto e não tem uma escola para você entrar na escola? Só para fazer uma extensão de visto de turista? Não, ela está estudando, mas só que lá eles não fazem o visto estudante. Então não é uma escola que não está registrada com imigração? Porque se não vai aqui, Harvest Institute, ou tem outro aqui na esquina que faz isso, Então, mas eles estão registrados com imigração. Segundo eu soube, o ensino não é bom. Como? O ensino não é bom. O carro-chefe da Harvest, por exemplo, é só o visto de estudante. Sim. Então, eu teria, por exemplo, eu tenho 2 opções. Ou eu iria para a Harvard e tentaria o visto de estudante. Sim. Ou então eu ficaria, por exemplo, eu tenho 6 meses para ficar aqui. Eu tentaria uma vez a extensão de visto, que eu soube que são só 6 meses, é pouca coisa também. E depois você pode aplicar? Então, isso que eu queria saber. Eu não queria ficar ilegal aqui Sim. nos Estados Unidos. Então, qualquer jeito que você quer. Você pode aplicar para prolongar para mais 6 meses, certo. Ou pode aplicar para o visto de estudante. Mas para prolongar, eu vou explicar o que você tem que fazer para ganhar todas as vezes, ok? É muito simples. Você tem que dar entrada antes que vence o prazo. Certo. Você tem que incluir prova que você tem dinheiro para viver aqui. Isso pode ser feito através, mostrando uma conta no banco, credit card, ou a sua mãe pode assinar um affidavit of support, formulário I-134. Preenche isso, anexa os impostos e tem essa parte já feita. Segundo, você tem que comprar ou marcar uma passagem para voltar no fim dos 6 meses. Certo. Ok? Você tem isso na mão. Agora tem 2 coisas. E terceiro, você tem que escrever um parágrafo. Por que você quer ficar aqui? Então você tem que falar, eu quero ficar aqui, eu sou uma pessoa religiosa, eu quero visitar todas as igrejas nos Estados Unidos, eu tenho amigos na outra parte dos Estados Unidos, eu quero visitar. Ele só quer saber a razão. Com essas 3 coisas, você não precisa de ajuda de ninguém. Você pode mandar e vai ser aprovado. Ok? Ok. Sim, senhor. Eu sou casado com uma americana há 3 anos. Ok. Uma cidadã. E tenho 2 filhos. O mais velho com 3 anos. E Good. estou aqui há 11 anos. Entrou com visto ou sem visto? Não, entrei sem visto. Ok. Como é o meu caso? Seu caso é o mesmo caso que nós estamos falando aqui. Você não tem direito de receber o green card dentro dos Estados Unidos, correto? Você tem que sair do país. Quando você sai do país, você não pode voltar para 10 anos sem uma dispensa. O novo regulamento que vai estar em vigor em poucos meses, você vai poder fazer a dispensa aqui. A dispensa pode demorar 1 ano. Mas quando você tem essa dispensa na sua mão, aí você marca a entrevista no Brasil,
você vai com sua esposa para o Brasil, vai na entrevista, eles vão aprovar o caso e você vai voltar em poucas semanas. Então, seu caso é bom. Mas isso vai entrar em vigor ainda? Sim, não é uma coisa que precisa da aprovação do Congresso. É uma coisa que o Obama já fez. Então, agora nós só estamos esperando por o regulamento final. E vai acontecer em pouco tempo. 4, 5 meses, mais ou menos, né? Mais ou menos, até que nós temos tudo. Mas você pode começar agora com a primeira parte do processo, o I-130, para começar. Sim, senhor. Yeah, I have a friend, he's going to get married, Ok. and he have like a couple of felonies. Como? Can't hear you. Felonies. It's a different story. Huh? Yeah, if he has a felony, he has a lot of problems. Yeah. I think he came here with visa. I don't care. If he has a felony, some felonies are aggravated felonies, which makes it a permanent bar to getting the green card. We can't discuss that here. He has to see an attorney with the disposition of every case, so the attorney can determine whether it's something that can be resolved or not. Okay? Sim. Eu só queria confirmar, então. Eu tenho 12 anos de América, entrei com visto, tenho uma filha, quer dizer que nesse meu caso não tem como aplicar em nada, né? Eu trabalho, mas nesse caso não tem... Tem nada que você pode aplicar hoje, mas você tem que sentir bom que você não pode ser deportada, ok? Claro. E eu creio que uma coisa vai mudar no próximo ano. Então não fica without hope, you know? Uma coisa vai resolver. Você só tem que continuar sua vida normal. Não pensa de imigração. Então eu não tenho necessidade nenhuma de deixar nenhuma procuração para ninguém, no caso, a respeito da minha filha. Alguma coisa passa comigo? Ou com o pai? Well, esse é um outro assunto. Maybe é uma boa ideia para você fazer um testamento e falar quem vai ter guarda da sua filha se uma coisa acontece com você. Mas tem nada para ver com imigração, porque o minuto que ele sabe que você tem criança, você não vai ficar na cadeia. Você vai sair. No Arizona que aconteceu demais isso, né? Arizona é um estado péssimo. Foi isso que aconteceu. As crianças ficaram sem Right. mãe. Mas agora o xerife está aí, tem grandes problemas. Eles estão perdendo tudo. O Obama está matando eles na Corte Federal. Aí, no fim, nada vai acontecer. Esse país está quebrado em 2 pedaços. Tá, porque os imigrantes agora estão com um problema com os fazendeiros, né? Que precisam de trabalhadores. Correct. E não estão Vê o que aconteceu aqui em Long Branch. Estava lotado de brasileiros e outros imigrantes. Eles começaram a mesma coisa de prender as pessoas ilegais. Não pode trabalhar, não pode procurar trabalho. E agora a cidade está na falência. Não tem nada, quebrado. Esse país precisa dos imigrantes, 100%. Os imigrantes trazem muito dinheiro e pagam muito. Você sabe que os imigrantes estão pagando $300 mil por ano de impostos? Pessoas que estão ilegais nesse país? E que nunca vão recolher isso, nem Nunca. Social Security, nem nada. 100%. E o americano é que lucra com isso. É verdade. Garantindo a aposentadoria deles, o Social 100%. Mas é porque não tem um lobby forte para tratar da causa dos imigrantes. Não é que não tem um lobby forte, tem um lobby forte, mas os republicanos são expertos de atrapalhar todos os casos no Congresso. Em dezembro, tinha 2 casos para ser aprovado. Um era para os gays no military e outro era para crianças, o DREAM Act. Eles aprovaram os gays porque eles queriam, mas quando chegou para as crianças, os republicanos fez uma coisa que eles sempre fazem, chama filibuster. Você sabe o que é filibuster? Para ganhar 100%, Obama tem que controlar 60%. Se ele controla menos de 60%, o outro lado pode filibuster. Filibuster é falar. Então, chega aqui, tem uma nova lei para as crianças. Então, os republicanos entram. Eu lembro quando minha família chegou nesse país 50 anos atrás, deixa eu explicar que cursos eu tomei na escola. E ele fala de nada. E depois, quando ele acaba, ele fala, agora eu deixo meu amigo de Carolina falar.
E ele começa a falar de nada. Enche o tempo completo e não pode aprovar a lei. Isso que os republicanos fazem. E isso é a razão que foi atrapalhado em dezembro. Eu estava 100% seguro que eles iam aprovar o DREAM Act, que é muito importante, mas não foi aprovado. Casamento gay era mais importante. Yeah, foi mais importante do que essas crianças. It's crazy. O americano que sempre arreta com bons cientistas, bons estudantes em universidades, bons pesquisadores, Estão perdendo tudo. 100%. Sim, senhor. Suponhamos, eu entrei aqui em 2001. O meu patrão assinou o contrato para mim em 2005, maio de 2005. Tem 2 fases prontas. E daí para lá. Quando eu entro no site, eu estou na última bolinha. Isso que eu falei para antes. Eu tenho muitos casos assim. Eu tenho 1000 casos assim. Entende? Que a gente já fez a primeira parte do processo. A segunda parte, tudo está aprovado. Agora os casos estão na gaveta, esperando para a mudança da lei. Então você não pode fazer nada até que a lei muda para dar direito para você receber o green card aqui. Ou viajar fora do país e voltar sem problema, um ou outro. Isso que nós temos que esperar. O advogado não pode fazer nada mais. Hã? O labor está aprovado, o I-140 da imigração está aprovado, tudo está aprovado. A data de prioridade pode ser que já alcançou a data, mas não tem direito de receber o green card dentro dos Estados Unidos. E se ele sai, essa dispensa que nós falamos antes, I-601, não existe para contrato de trabalho. You see the problem? Suponhamos que eles estão no processo de que ano? 2005 ainda? Eu não lembro, mais ou menos 2005. 2005, mais ou menos. Se eles pular para 2006, o que pode ser feito? Nada. Eles podem pular para 2011 e você não vai receber o green card até que tenha uma mudança da lei que dá direito para você receber o green card aqui ou fora do país e pode voltar sem problema. Mas se você hoje só pode receber fora do país e você não vai voltar para 10 anos. Então você não pode fazer nada mais até que tenha uma mudança. Eu estou seguro que seu advogado vai mandar uma carta para você falando quando é tempo. Ok? Anybody else? That's it? Eu tenho 12 anos de América. Eu entrei com visto e fiz high school e fiz universidade. Tem alguma oportunidade de legalização sem casamento no momento? Well, você é o perfeito caso do DREAM Act. Você entrou aqui antes de 16, não? Sim. Você graduou high school. Você vai no college, 2 anos, ou no military, um ou outro. Você qualifica para o DREAM Act. E isso que todo mundo está esperando para ser aprovado. Eu falei umas semanas atrás com o senador Melendez, nós fumamos um charuto, e ele está muito para isso, e ele está lutando duro para aprovar essa lei. E você, you're the perfect example. You speak English, right? You're an American for all purposes. Eu entendo, eu cheguei aqui com 7 anos de idade. E eu sou americano. E você é a mesma coisa. Você entrou aqui com que idade? 15, você qualifica. Então você tem que esperar, faz nada errado, continua a sua vida, não preocupa de imigração. Mas vai chegar o dia para você e todo mundo, como você vai receber o green card. Ok? A última uma questão é a lei que até a época de Clinton as pessoas deram entrada de contrato de trabalho e podia esperar dentro do país. Sim. Se ele sai do país, ele perde esse direito? 100%. Quando ele sai do país, eles não podem voltar para 10 anos. Uhum. Esse é o problema. Mesmo que tiver aplicado e não teve paciência Correct. para o processo, perde o direito. Olha, você casa com um americano. Você entrou legal, vamos falar, ok? Tudo bonitinho. Eu dou entrada no processo, eu falo 6 meses para receber o green card. A pessoa fala, eu quero viajar, eu quero visitar minha mãe, ela está doente. Eu falo, você não pode fazer isso. Eu fiz isso, que é o parole advance. E eles pegam o advance parole. O que acontece? Quando eles voltam,
Se ele já estava ilegal mais de 6 meses antes que deram entrada, eles perdem o direito e precisam uma dispensa para poder receber o green card. You see? E o que você fez acontece muitas vezes. Eu não tive problema porque paguei uma multa, né? E assim, Naquela época, mas vocês hoje... eram mais tolerantes. Correct. Hoje eu falo, ninguém não faz advance Não. parole. Eu sempre falo para as pessoas, você ficou aqui 7 anos ilegal, fica mais 6 meses, deixa eu terminar o caso. Não vale a pena viajar. Any other questions? One last question. Só a última pergunta. O green card, ele tem preço? Uma pessoa que ela, por exemplo, consegue adquirir trabalhando aqui na América, ou ganhou na loteria, ou foi na Atlantic City, Sim. e conseguiu ganhar todas as mãos de poker ali na roleta e conseguiu adquirir like $1 million. Agora ele tem 500 mil, ele tem Sim, $1 sim. milhão. Você quer saber se pode ganhar o green card pagando uma... tem uma lei de investimento. Se você usa $1 milhão para abrir um negócio e tem 10 pessoas legais para trabalhar, você pode receber o green card. Ou $500 mil se é numa área pobre, como Newark. Eu estou brincando, mas, um lugar que não é tão bom. Para gerar emprego. Sim, mas você está aqui e vamos falar que você fez todo esse dinheiro dentro dos Estados Unidos. Nunca vai receber, porque eles querem que você está legal, primeiro, e segundo, que o dinheiro chega do outro país para aqui. Então, não tem jeito. Você? Se você tem $1 milhão, eu vou tentar para você. Sim, senhora. A última pergunta. Como ele estava como estudante, eu e meu filho estavam como dependente, quando saiu o nosso green card, a gente foi na escola e falou assim, tem como mudar o do meu filho para F1? Estava como F2? Aí eles falaram assim, não, você tem que renovar o visto de novo de estudante para ele entrar de novo como dependente. Aí eu fiquei a dúvida, mas se eu renovar, e o green card? Você não pode ter o visto de estudante e o green card no mesmo tempo? Então, é isso que a escola queria fazer. Seu filho, tem que mudar de F2 para F1. Isso. E eles não querem fazer isso. Não. Aonde ele está? Em que escola? Na Harvard. Aonde? Harvard? Harvard Institute. Não, que idade tem seu filho? 16. Se você tem um pouco de dinheiro, tem escolas católicas, essas coisas private? Então, mas ele ama a escola dele, ele está indo muito... Ele ama da Harvard? A escola onde ele está, high school. Ele está na high school público. Isso é mais difícil, porque o high school público não vai assinar papéis para você. Então, ele pode ficar no high school público, não tem que pagar nada, mas não vai poder receber o student visa. Ele tem que ir numa Catholic high school, um lugar que você paga um pouco, aí eles podem dar. Mas como ela falou assim que ele está sem status, por isso ele não pode fazer isso. Ele está e não está. O visto de estudante é muito esquisito. Quando você entra e se você fica ilegal no país, você não está ilegal. Então você fica legal. Nem se você não está na escola. Então ele não tem problema. Ele pode aplicar para mudar o visto aqui, se ele tem uma outra escola. Na escola não aceitou fazer. Se você quer que ele continue na escola normal, high school, deixa ele ficar na escola. E ele está ilegal? Hã? Ele está ilegal? Ele está ilegal. Não, mas ele não está 100% ilegal, entende? Ele está legal numa mão, mas ele não está fazendo tudo o que ele tem que fazer embaixo desse visto. Mas não é que ele pode ser deportado. É um pouco complicado, mas ele pode continuar assim, bless you, e nem se ele alcança 19 anos de idade, se o F2 ainda está válido, ele pode sair e voltar sem problema para receber o green card. Mas aí, no caso, para ele continuar com o F2, a gente teria que estar pagando a escola ainda? Não, eu não estou falando pagar. Se você paga, ele recebe F1. O F2 é que você deu para ele. É uma coisa que nós temos que falar mais. Não é tão fácil para explicar isso. Ok? Mas eu vou lá falar mais. Ok, anytime.
Olha, eu peço ao juiz para abrir meu caso, né? E ele não aceita. Aí você tem problema. De imediato? Não. Ele só vai mandar uma carta que não vai aceitar. E você vai estar aqui na mesma situação. E você vai ter que esperar por uma mudança da lei, uma coisa. Mesmo meu marido pedindo para entrar com a então, não, porque o problema é que você tem que sair do país e por causa que você não apresentou na corte, você tem esse castigo extraordinário que você não pode aplicar para dispensa para 5 anos. Entende? É um problema. O que podemos fazer? Deus sabe o que Ele está fazendo. Sim, senhor. Este muchacho não habla, esse senhor não fala português. Eu hablo espanhol, não é problema. Pode perguntar a ele. Dígame. Ele aplicou para o caso de 10 anos a mais. É complicado, mas já tem a autorização de trabalho e tudo mais. Porque se foi parte do caso de 12 anos, porque ele tem mais de 12 anos e um ninho. Sim. Então, já tem o permisso de trabalho, mas está a perguntar-me... Que tempo demora? Esses processos demoram mais ou menos 1 ano e meio. E se você já aplicou, recebeu permisso de trabalho, o juez vai marcar uma fecha. Eu creio que você já tem essa fecha. Qual é essa fecha? Que dia? Junho 6 De que ano? de 2012. É a última fecha? É master ou individual? Não, Master. Então, você ainda está no início, no início do caso. O advogado vai mandar os papéis para o juez e o juez vai marcar uma fecha mais ou menos 1 ano depois para a audiência. O que diz ele é que tu empezaste a hora, não? Que renovar o permiso. Sim, mas me dá o papel da corte. O dia inteiro é assim, isso que é meu problema. Não, do juiz, do juiz. Não são esses papéis. Esse é um outro papel. Ok. Esse é individual. Mira, senhor, esse foi em setembro de 2011. Mas mira, senhor, eu vou dizer para você o que está passando com esse caso. Não preocupes, mira. Essa foi a primeira fecha e isso é marcado individual. Então, a próxima entrevista vai ser a última entrevista. Eu creio que o advogado está preparado para esse dia. ¿Usted tiene cuántos niños? ¿Uno? ¿Y qué es la edad de los niños? 14 y uno de 4. ¿Y el 14 nació aquí? Tú tienes una grande probabilidad de ganar 90%. 20 años aquí. Señor, do you speak English? Okay, a little bit. Ok, tú tienes un 90% de ganar, ¿ok? No preocupes, por favor. Gracias, doctor. Boa suerte. Senhor, última pergunta, that's it. Fala. Mi novia tiene 11 años, ella entró ilegal aquí a Sí. este país. Tiene 2 hijas ciudadanas, la una de 4 años y la otra de 22 años. ¿La 22 años es ciudadano americano? ¿Perdón? Aquel que tiene 22 años es ciudadano americano. Ciudadana americana, pero ella vino aquí por vive Do 4, 5 y. Mas la mujer, la madre, entró aquí en qué año? en el 2001. ¿Y quién necesita la tarjeta verde? O sea, ella es ilegal. O sea, ¿de qué manera ella puede tener? Ella aplica para los 10 años, así esté estudiando la hija. Señor, una pregunta. Esa mujer que tiene los niños nacidos aquí, ¿correcto? Ella entró por la frontera muchos años atrás, mas ella aplicó para algo antes de 2001. Nada. Ok.
No, ela não pode fazer muito por causa que não há dispensas para madres de cidadão americano. Entende? Então, ¿usted es legal aqui? Sí, residente. ¿Usted vai casar com ela? Ok. Agora está obrigado a casar. Se usted casa com ela, pode resolver esse caso. Mas solamente através de los niños não pode. Pero si yo sea solo residente... Sim, demora mais, mas pode resolver. Ok? Boa sorte. Ok. Gracias.